quando a família te afunda, lembre-se, o plano sagrado de Deus é incrível e transformador. No terceiro ano de Jeoaquim, no meio da tentação de apostasia e do clamor de um povo submetido à idolatria, José, filho de Jacó, encontrou-se vendido como escravo por seus próprios irmãos, mergulhado em profunda angústia. A terra de Israel, antes promissora e cheia de promessas divinas, agora se tornara um lugar de dor e traição. Sentado no chão frio de uma cela egípcia, José recordava os rostos de seus irmãos, a incredulidade na traição e a dor do abandono familiar que o consumia. Entretanto, havia uma voz ressoando em seu coração, uma chama de fé que não podia ser apagada. Tudo isso tem propósito, pensava enquanto as lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Quanto mais tempo se passava, mais sua solidão se tornava palpável, mas o desejo de glorificar a Deus permanecia em seu espírito. Em meio à opressão e injustiça, Deus não o abandonara. Ao contrário, sua presença se fazia sentir de maneiras inesperadas. Quando injustamente foi encarcerado, a interpretação do sonho se tornou seu renome. Ele viu através dos sonhos do copeiro e do padeiro, revelando o plano soberano de Deus. A primeira vitória de sua fé viria, e seria um testemunho eterno de como até mesmo o cárcere pode ser um lugar de revelação e preparo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. E assim, a interpretação de sonhos levou ao trono do Egito. Quando a fome devastadora assolou as terras, a balança do destino virou. José, agora governador, soube que seus irmãos, aqueles que o haviam vendido, estavam em busca de alimento. O reconhecimento do medo e da necessidade os levaria a ele, e a história tomava um rumo inesperado. Quando eles se apresentaram diante dele, a tensão era palpável. José se viu dividido entre a justiça e o perdão. O desejo de vingança colidiu com o chamado para a misericórdia. A cada momento as lembranças da traição ecoavam em seu ser, enquanto o orgulho de sua posição contrastava com as feridas ainda abertas. A complexidade de seus sentimentos se intensificou. Devo expor minha identidade? O que se desenrola a seguir, Senhor? A opressão do passado se manifestava diante dele. Aqueles que antes lhe causaram dor, agora olhavam para ele com temor e necessidade. Em meio ao conflito interno, contemplou a grandeza do perdão e como Deus poderia transformar a traição em redenção. Quando a verdade de quem ele era finalmente vazou de seus lábios, foi um momento de revelação profunda. As lágrimas que caíam de seus olhos não eram apenas de dor, mas também de amor e compaixão. E enquanto seus irmãos se ajoelhavam, agora com arrependimento, José entendeu algo que transcendeu todas as traições. O que vocês planejaram para o mal, Deus transformou em bem. A restauração começava, e a ligação familiar, embora quebrada, poderia renascer. Afinal, o que mais Deus reserva para mim e minha família após esta revelação? José ponderou, ansioso pela obra divina que se desenrolava. O plano soberano de Deus é verdadeiramente incrível e transformador. José olhou para seus irmãos, agora diante dele em um estado de fragilidade, e seu coração se contorceu. A dor do passado estava à espreita em sua memória, mas o amor que brotava em seu interior superava a amargura. Ele sabia que este momento era mais do que um reencontro. Era o cumprimento do plano divino que Deus havia orquestrado desde aqueles dias sombrios de sua juventude. Mesmo no fundo do poço, a mão do Senhor o guiara a este ponto de salvação. Eu sou José, aquele que vocês venderam, mas aqui estou para fazer algo novo, declarou ele, com a voz entrecortada. Uma onda de incredulidade e medo tomou conta de seus irmãos. A cada palavra, o ambiente se tornava mais intenso, o pavor e a vergonha tomavam conta deles, e o chão sob seus pés parecia desvanecer. Reação a reação, as vozes murmuravam entre eles. Era como se o próprio tempo tivesse parado,
e o eco da traição reverberasse nas paredes do palácio. Eles se lembravam do que haviam feito, e agora, de joelhos, suplicavam por clemência. José, perdoa-nos por aquilo que fizemos. Estávamos cegos por ciúmes, exclamou Rúben, o mais velho. José se aproximou, parecendo contemplar essas confissões com um olhar que misturava dor e compreensão. Não temais, disse ele, a voz agora mais suave. O que vocês intentaram para o mal, Deus o transformou em bem. Essas palavras teceram um fio de esperança ao ambiente sufocante. O faraó havia dado a José autoridade, mas era Deus quem o havia levantado. Ele não só possuía poder, mas também responsabilidade de guiar e cuidar. Foi então que, em meio a este cenário de restauração, José discerniu a necessidade de alimentar não apenas os corpos de seus irmãos, mas também suas almas. Venham, pois eu tenho um plano. Agarrem-se ao que é justo e aprendam com o que passaram. Ele então convocou todos para se prepararem para sua vinda a Gozém, uma terra fértil e abundante. As famílias deles não seriam mais apenas sobreviventes da fome, mas herdeiros de uma nova esperança diante de Deus. Enquanto isso, José pôde ver além do horizonte. Ele estava usando essa oportunidade não apenas para curar as feridas do passado, mas também para invocar um futuro glorioso. Em seu coração, uma revelação começava a tomar forma, como quando as estrelas começam a brilhar após uma tempestade. José discerniu que seu papel não seria apenas um provedor de alimento, mas que ele se tornaria uma ponte entre os egípcios e o povo de Deus. Mas as questões ainda pairavam no ar. Qual seria o impacto disso para as gerações futuras? Como isso moldaria o destino do povo de Israel? O eco dos planos de Deus vibrava e a mente de José trabalhava freneticamente. Na calada da noite, ao olhar para as estrelas através da janela de seu palácio, ele se lembrou da promessa feita a seu bisavô Abraão, uma descendência que seria mais numerosa que as estrelas no céu. José sentiu um arrepio na espinha, pois uma nova questão agora o atormentava. Como o Senhor irá cumprir sua promessa através desta união de famílias? E assim, o plano soberano de Deus se desdobrava, repleto de mistérios e promessas ainda por cumprir. O que mais havia preparado a divina providência para o futuro de Israel? José, agora com um novo entendimento, aguardava o próximo ato desse drama cósmico que em breve se revelaria. José levou seus irmãos à sua casa, onde um banquete farto foi preparado. Ele queria que eles sentissem a abundância da terra que Deus lhe concedera, e ao mesmo tempo refletissem sobre a bondade divina em meio à dor do passado. Enquanto os pratos eram servidos e o aroma das especiarias invadia o ar, uma nuvem de confusão e temor ainda pairava sobre o coração de seus irmãos. Estou lhes mostrando o bem, disse José, observando a inquietação em seus olhares. Cada migalha neste banquete é um testemunho de que o Senhor me concedeu o favor, e a partir de agora desejo que experimentem a mesma bondade. Ele transformou nossas circunstâncias, que poderiam ter sido de destruição, em um testemunho de sua glória. Ele se lembrou das mensagens que o Senhor lhe enviara através dos sonhos. Deus me fez governador, não apenas para governar sobre egípcios, mas para ser um instrumento de salvação. A fome que sentiam é a certeza de que esta junção de famílias já estava sobre o plano divino. O Senhor sempre viu além do que nós podemos ver. O tempo avançava, mas a tensão se mantinha. Os irmãos, ao ouvirem as palavras de José, começaram a entender que ele estava de fato servindo a um propósito muito maior. A luz da revelação começou a brilhar em meio à escuridão de seus corações. Judá, tomando coragem, levantou a cabeça e disse: Se somos aceitos por você, mesmo após nossa traição, então devemos confiar que Deus transformará esta dor em vida. A expressão de José se suavizou. Ele assentiu e, com um gesto suave, indicou que a mesa estivesse cheia. Comam e se regozijem. Esta terra agora é também a de vocês. Juntos escreveremos um novo capítulo, e a família de Jacó não será mais marcada pela vergonha, mas pela graça de Deus. Assim como ele prometeu em seus juramentos a Abraão, também a vocês será concedido. E, enquanto a refeição prosseguia, uma nuvem pesada de arrependimento começou a dissipar-se, dando lugar a um reconhecimento da soberania de Deus. As palavras de José ecoavam em suas mentes, e eles perceberam que a própria fome havia sido o veículo pelo qual Deus orquestrara este reencontro. Não era somente sobre o pão, mas sobre o propósito eterno. Após a refeição, José chamou seus irmãos para um lado, de maneira mais íntima. Ele proclamou:
Eis que Deus olhou em compaixão para o que éramos e quis que, vivendo em união, lutássemos por um novo futuro. Portanto, levem consigo tudo o que trouxeram do lar e sejam tais que não guardem angústias, porque o Senhor que nos uniu sabe que a redenção é feita em amor. Mas José sentiu que ainda havia algo a ser revelado. Dentro dele, a luta entre o perdão e a necessidade de renovação de seus laços familiares era intensa. Ele queria que eles entendessem que a jornada apenas começara. O Senhor não apenas deseja que vivamos, mas que esta união gere herdeiros que glorifiquem seu nome. À medida que as olharam uns aos outros, um novo entendimento brotava em cada coração. Era um lembrete de que todo desencontro pode ser um caminho para a reconciliação, e que os laços de sangue agora deveriam se fortalecer em fé. Enquanto a refeição prosseguia, uma nuvem pesada de arrependimento começou a dissipar-se, dando lugar a um reconhecimento da soberania de Deus. As palavras de José ecoavam em suas mentes, e eles perceberam que a própria fome havia sido o veículo pelo qual Deus orquestrara este reencontro. Não era somente sobre o pão, mas sobre o propósito eterno. Após a refeição, José chamou seus irmãos para um lado, de maneira mais íntima. Ele proclamou: Eis que Deus olhou em compaixão para o que éramos e quis que, vivendo em união, lutássemos por um novo futuro. Portanto, levem consigo tudo o que trouxeram do lar e sejam tais que não guardem angústias, porque o Senhor que nos uniu sabe que a redenção é feita em amor. Mas José sentiu que ainda havia algo a ser revelado. Dentro dele, a luta entre o perdão e a necessidade de renovação de seus laços familiares era intensa. Ele queria que eles entendessem que a jornada apenas começara. O Senhor não apenas deseja que vivamos, mas que esta união gere herdeiros que glorifiquem seu nome. À medida que as olharam uns aos outros, um novo entendimento brotava em cada coração. Era um lembrete de que todo desencontro pode ser um caminho para a reconciliação, e que os laços de sangue agora deveriam se fortalecer em fé. Enquanto a noite se encerrava e as estrelas começavam a brilhar no céu claro, José não pôde conter o fervor de seu espírito. Isto é apenas o começo do que Deus ainda realizará. Em breve, o povo de Israel se tornará uma grande nação e suas histórias serão contadas por gerações. E assim, enquanto os irmãos cochilavam após um longo dia, um novo mistério permanecia no coração de José. Ele sentiu uma inquietação, como se o próprio Deus estivesse sussurrando algo em seu espírito. O que mais está reservado para nós, Senhor? Quando a tribo se multiplicar, como será a nossa união? E a promessa, Senhor, como cumprirá o que dizeis? Com a mente cheia de perguntas e a alma ardendo por respostas divinas, ele se preparou para o que estava por vir. O plano soberano de Deus, ainda escondido a olhos humanos, estava prestes a desdobrar-se em esplendor. Que novas revelações a história guardava para o povo de Israel! Quando o sol amanheceu, iluminando o campo com seus primeiros raios, uma nova expectativa pairava na atmosfera. José despertou com o coração acelerado, sabendo que a resposta do Senhor poderia se manifestar a qualquer momento. O banquete da noite anterior ainda ecoava na memória de seus irmãos enquanto eles se acomodavam em volta da mesa de café da manhã, seus rostos revelando uma mistura de alívio e anseio. Enquanto eles compartilhavam o pão, uma sombra de inquietação atravessou o espírito de José. Irmãos, começou ele, sua voz firme, o que temos vivido até agora é apenas uma parte do plano maior de Deus. Ele observou as reações de cada um, notando como o peso do medo ainda permanecia sobre eles. Hoje, mais do que simplesmente ser um irmão, serei um guia. Judá assumiu a liderança em palavra, inspirado pelo sentimento que crescia ao redor da mesa. José, falaste de redenção, mas precisamos entender a dor que causamos no passado. O nosso pai, Jacó, sofreu ao nos perder. O peso da culpa ainda pesa sobre nós. Como podemos mostrar a ele que nossa transformação é real? José sentiu que suas palavras eram uma resposta direta ao clamor de seu coração. O próprio Deus nos chamou para a cura e transformação, e a primeira ação que devemos tomar é revelar a verdade ao nosso Pai. Ele, que foi tomado pela tristeza, precisa saber que eu, que fui dado como perdido, agora estou vivo, e o Senhor nos uniu novamente. Transmitindo esperança em seu olhar, ele provocou: que tal fazermos um sacrifício, oferecendo a ele o melhor de nosso rebanho? Que esse ato venha de um coração sincero e restaurado. Que ao fazer isso, demonstremos que somos um novo povo, não mais aqueles que traíram, mas aqueles que foram remidos pela graça.
palavras de José ecoaram no coração de cada um deles. Era necessário que fizessem esse esforço. O amor tinha poder suficiente para superar qualquer dor do passado. Enquanto os irmãos concordavam com as palavras de seu irmão, a ansiedade em relação às suas próximas interações com Jacó tornava-se palpável. Mas José sabia que um desafio ainda lhes aguardava. Com uma voz grave, ele acrescentou: se o nosso pai se alegrar com essa nova das suas vidas, ele deverá entender que cada um de nós também faz parte do plano de restauração que Deus tem em nossa história. Assim eles partiram juntos, com os rebanhos escolhidos e corações dispostos. E conforme a jornada se desenrolava, um solavanco de apreensão percorreu a essência de José. Senhor, fortalecerás os laços e revelarás a verdade a nosso pai, ele implorou. A certeza da presença divina o acompanhava, mas e se o medo e a dúvida ainda habitassem o coração de sua família? Naquele caminho, enquanto os irmãos se preparavam para reencontrar Jacó, um sopro divino fez-se sentir. Lembrem-se de que eu estou convosco. O que um dia foi dor, eu transformarei em celebração. Porque o que vocês não veem é que a terra da promessa e a bênção de Abraão ainda são o destino, e não permanecerão fora de alcance. E conforme se aproximavam da terra onde seu pai habitava, uma brisa suave trouxe à tona murmúrios de esperança e temor. As palavras proféticas que Deus revelara a José começavam a ganhar forma na realidade, dando espaço ao que estava por vir. Os irmãos pararam e olharam uns para os outros, reconhecendo que as incertezas do passado não poderiam apagar a grandeza dos planos que Deus tinha para eles. E assim, a reviravolta da história se desdobrava em suas vidas. Que tipo de transformação aguardava Jacó? A promessa ainda estava apenas no início de sua execução, e o toque de Deus se fazia presente em cada passo da jornada. O que mais o Senhor teria reservado para sua família? A revelação das promessas de Deus estava prestes a se realizar, e a expectativa da restauração e do cumprimento divino pairava no ar. Enquanto os irmãos avançavam, a tensão no ar tornava-se palpável, cada um carregando não só o peso de suas ações passadas, mas também a expectativa do reencontro. A terra que avistavam ao longe era familiar e ao mesmo tempo estranha. As lembranças de um passado traumático pairavam sobre eles como uma névoa densa. O sol brilhava intensamente, mas em seus corações a dúvida ainda persistia. Como dirá nosso pai ao ver-nos novamente? Estará ele disposto a perdoar? Ou a amargura ainda ofusca seu entendimento? Questionou Rúben, o primogênito, sua voz repleta de temor. O que fizemos o feriu profundamente, e não há dúvida de que nossas ações o marcaram. José, ouvindo a angústia de seu irmão, parou e olhou profundamente em seus olhos. Ele sabia que a restauração que buscavam não era apenas entre os irmãos, mas também entre Jacó e eles. Pensem no que temos para apresentar a nosso pai. Sejamos portadores de uma mensagem de vida, não de mais dor. Levaremos estas dádivas e com elas traremos esperança, respondeu José, a determinação ardendo em seu coração. Ao chegarem à casa, o familiar aroma de terra e cabras fez seus corações se apertarem. A casa era ao mesmo tempo um lar e um lembrete de tudo que haviam perdido. Os irmãos trocaram olhares carregados de emoção, cada um ponderando como o perdão poderia realmente acontecer naquela casa que outrora fora repleta de alegria. Assim que se aproximaram da porta, Judá, tomado pela coragem que brotava em seu interior, foi o primeiro a tocar a campainha. O som ecoou suavemente e a porta se abriu lentamente. Diante deles estava Jacó, agora mais velho e marcado pelo sofrimento, ataviado em seu habitual manto. Os olhos do patriarca refletiam surpresas e esperanças, ao mesmo tempo que um brilho de nostalgia e dor cruzava seu semblante. "Pai, estamos de volta!" exclamou Rúben com um misto de temor e felicidade. Ao ver seus filhos, um turbilhão de emoções se agitou em Jacó. Ele hesitou por um instante, sua mente inundada por memórias do que havia acontecido, da tragédia que o separara de José. Mas ao notar a presença de alguém em especial entre eles, seu coração acelerou. "José, é você?" ele inquiriu, sua voz tremendo. O filho, que ele pensou estar perdido para sempre, agora se encontrava diante dele. "Sim, pai, sou eu. Fui poupado e restaurado. Tudo o que passei foi parte do plano de Deus", respondeu José, com os olhos brilhando de amor e compaixão. "Estive neste lugar por desígnio do Altíssimo, para que agora possamos ser reunidos e restaurados como família. É tempo de cura e redenção."
Neste momento, as lágrimas começaram a rolar pela face de Jacó. Ele correu até o filho e o abraçou, um abraço longo e caloroso que falava mais que 1000 palavras. O peso do passado começou a se dissolver na grande profundidade do amor e do perdão. A casa que uma vez fora uma cela de tristeza, agora se tornava o lar da restauração. Mas, no meio dessa cena de alegria e recuperação, um sussurro do Senhor começou a ressoar em José. O que foi revelado será apenas um fragmento de meu plano. Espere, pois um teste maior está por vir. A nação que será formada por vocês e os tempos que se aproximam estão carregados de eventos que falharão em ser ignorados. Assim, enquanto eles se abraçavam, a sombra de um pacto desconhecido pairava à espreita, em meio à luz radiante da restauração familiar. O que mais o Senhor pretendia fazer por meio de José? O ciclo da promessa e do sofrimento estava apenas começando, e o futuro da família de Jacó estava entrelaçado com eventos que moldariam não apenas suas vidas, mas toda a nação. O calor do reencontro ainda envolvia a sala, agora impregnada de risos contidos e lágrimas de alívio. Mas enquanto a alegria se espalhava entre eles, algo mais profundo pulsava, um chamado inaudível às profundezas do coração de José. Ele respirou fundo, percebendo que a alegria do lar não escondia a complexidade do futuro que lhes aguardava. Ao se separarem do abraço, José olhou diretamente nos olhos de seus irmãos. O peso das decisões que iriam tomar era palpável. Meus irmãos, começou ele, sua voz grave e decidida, não somos apenas restituídos ao nosso pai. Somos agora parte de um plano que transcende o que experimentamos até aqui. As mãos de Jacó tremiam enquanto ele avaliava o estado de seus filhos. Aqueles que antes eram jovens, agora estavam moldados pela dor e pela perda. O que você quer dizer, José? Interveio Judá, já ciente de que a revelação era apenas o começo. José hesitou por um momento, suas memórias se entrelaçando com a sabedoria que lhe fora concedida em suas provações no Egito. Todo o sofrimento que passei, cada lágrima que derramei, foi parte de um propósito divino. O Senhor me preparou para ser um salvador para esta família e para muitos outros. Haverá uma fome que se espalhará pela terra, e através de mim a nossa família será preservada. A sala se tornou um espaço de silêncio reverente. Jacó franziu a testa enquanto absorvia a magnitude da profecia. Uma fome, murmurou aflito. Como pode o Senhor permitir isso? José, com seus olhos cheios de compaixão e conhecimento, respondeu. O que muitos veem como um castigo, Deus vê como oportunidade de redenção. Preparar o caminho para a salvação dos muitos é o plano, mas para que isso aconteça, devemos nos preparar. Esta casa se tornará um abrigo, um lugar onde aqueles que buscam terão refúgio. Os irmãos, ao ouvir essas palavras, sentiram um misto de temor e esperança. Rúben, lutando contra as memórias do que haviam feito, perguntou com preocupação: E se o Senhor se lembrar de nossos pecados, como podemos estar seguros de que seremos aceitos? José, com uma paz que só o Senhor podia proporcionar, respondeu: Deus não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar. É tempo de restituir não somente a relação com o nosso Pai, mas também a verdade de nosso caráter. E é nesse caráter que nosso Pai confiará. Precisamos atuar como uma família unida, curando as feridas do passado. Os olhos de Jacó brilharam ao ouvir as palavras de seu filho, e ele reconheceu que o trabalho de restauração não se limitava a ele, mas era uma tarefa coletiva que envolvia cada um deles. Então, proferiu Judá com determinação nas palavras: devemos preparar um caminho. Precisamos de fé e um espírito renovado, que possamos enfrentar os desafios que o Senhor nos designou, como um só povo. E assim, enquanto a nova esperança enraizava-se nas sombras de suas almas, algo profundo começou a brotar entre eles. A certeza de que a nutrição da alma seria parte fundamental da sobrevivência, não apenas física, mas espiritual. Contudo, José sentia um pressentimento que não o abandonava. A voz do Senhor ecoava em seu ser, ressaltando que um teste de fé se aproximava, um desafio que confrontaria suas crenças, um momento em que se revelariam seus verdadeiros corações. O futuro, embora brilhante, estava infundido com uma escuridão que ameaçava romper a recém-descoberta unidade. Preparem-se,
ele disse, uma urgência crescendo em sua voz, pois o plano do Senhor está em movimento, e o que se aproxima vai pôr à prova a nossa lealdade e a fé em sua promessa. A sombra de um novo desafio se erguerá, e deve-se estar prontos. As palavras de José cravaram-se em seus corações como lâminas, revelando não apenas um futuro confuso, mas as marcas que deixariam na história de toda a nação de Israel. O que mais o Senhor tinha reservado para eles, além do que já emergia nas promessas de restauração? Um chamado maior os aguardava, e o tempo da revelação se aproximava. Enquanto a noite escurecia e o murmúrio da família se acalmava, Jacó sentou-se em uma das cadeiras rústicas da sala, seus pensamentos confusos. Seus filhos estavam reunidos, mas seu coração estava pesado. O peso do passado, as promessas de futuro e a iminente fome discutida por José preenchiam o ambiente de uma tensão palpável. Ó Senhor, sussurrou Jacó em oração, o que teu plano realmente envolve? Como pode o futuro dele ser um bem maior quando nossas ações os marcaram? José, percebendo o desânimo do pai, aproximou-se dele. Pai, disse ele, não é hora de temer. O Senhor nos guiará. Ele fez com que eu fosse prefeito no Egito para preservar o germe de Israel. Assim ele nos mostrará o caminho na escuridão. No entanto, as palavras de José não evitariam o confronto. A necessidade seria imponente. O desafio exigiria coragem. E mais importante, confiança absoluta no Senhor. Judá, com o semblante decidido, convocou os irmãos para planejar a intervenção e a preparação para a fome que se aproximava. Reunamo-nos e busquemos o que precisamos para essa jornada. Não podemos ficar inertes. Os irmãos cercaram José e juntos elaboraram um plano. Rúben, lembrando sua triste responsabilidade nas tragédias do passado, ofereceu-se para fazer as primeiras viagens ao Egito, buscando suprimentos e assim aliviando o fardo de seus irmãos. Irei eu mesmo. Tenho muito a reparar, afirmou ele, a determinação em meio à sua culpa, ressoando em sua voz. A solidariedade tomou conta da família, e eles se moviam rapidamente, conscientes de que a escassez na terra poderia vir em um golpe avassalador. Entre eles, José enraizava a certeza de que a providência divina era palpável. Cada movimento colidindo sua vontade e a do Senhor, em uma dança de planos soberanos. Mas, enquanto os preparativos avançavam, uma sombra de incerteza pairava sobre José. A unidade da família, tão recentemente restaurada, poderia ser testada. Ele sabia que os irmãos enfrentariam desafios que poderiam reabrir velhas feridas e exigir um caráter renovado. Pai, e quanto à nossa irmandade? Perguntou José, um peso na alma. Após a dor que nos separou, o amor de Deus permite a verdadeira unidade? Seremos novos homens, como o Senhor deseja. Jacó ergueu os olhos, sua violência emocional diluindo-se em uma expressão de compreensão. Os planos de Deus sempre envolvem transformação, disse ele gentilmente. Se Ele está com vocês, os laços serão fortalecidos. Não se esqueçam que até os campos mais duros podem florescer após a tempestade. Precisamos lembrar que Deus não apenas perdoou, mas também restaurou. A tensão crescia, mas o visionário José compreendia que ele era o meio de conduzir sua família à segurança espiritual e física. Ele também fez ecoar a lembrança da antiga promessa a Abraão, que através da linhagem de Israel, as nações seriam abençoadas. Levem aos meus amigos no Egito o testemunho de nossa fé e unidade, e lembrem-se, há mais a cada um de nós do que nosso passado. A história que Deus está escrevendo tem um valor muito maior, ele exclamou, com fervor na voz. Enquanto a família se preparava para a próxima jornada, uma visão perturbadora cruzou a mente de José. Irmãos enfrentando não apenas a fome, mas também um confronto com o próprio passado. Como se o Senhor sussurrasse à sua alma, ele sentia que um novo teste se aproximava. Peregrinos em busca de pão, murmurou José, mas nós apresentaremos não apenas alimento, apresentaremos o testemunho de que o verdadeiro pão da vida vem do céu. Justo nesse momento, uma nuvem escura cruzou o céu, e a atmosfera tornou-se tensa. Sem aviso, as nuvens estavam carregadas, prenunciando chuvas e dificuldades. José entendeu que as tempestades que se aproximavam representavam mais do que clima. Eram manifestações físicas do verdadeiro conflito espiritual que eles enfrentariam. E enquanto eles se preparavam para a jornada, a verdadeira pergunta permanecia em seus corações. Estaria sua fé pronta para o que se aproximava?
Em meio ao medo e à incerteza, a certeza da jornada os aguardava. O Senhor estava prestes a revelar algo incrível, um plano transformador que mudaria suas vidas para sempre. Qual seria o verdadeiro teste que Deus havia reservado para eles? Enquanto o amanhecer surgia, trazendo luz ao horizonte, Jacó e seus filhos estavam em um estado de sobressalto. A estrada para o Egito se estendia diante deles, não apenas como um caminho para a sobrevivência, mas como um portal de transformação. Que a mão do Senhor nos guie, murmurou Jacó, como se a súplica saísse de seu coração aflito. Rúben, com a determinação no olhar, liderou o grupo enquanto se dirigiam às fronteiras do Egito. Na fronteira, um encontro inesperado aguardava. José, sabendo que a primeira aparição seria crucial, se preparou para a recepção de seus irmãos, que não o reconheceriam. Os irmãos de José, por sua vez, estavam atormentados pelo crime cometido anos atrás. As vozes de seus pecados ainda ecoavam em suas almas, lembrando-lhes que eram homens marcados, homens que haviam traído um irmão. O peso de sua culpa intensificava a ansiedade que sentiam ao cruzar a fronteira. Assim que chegaram ao tribunal de José, o ambiente dominado pela grandeza do Egito parecia esmagá-los. Olhando para o homem que estava diante deles, suas mãos trêmulas e espelhos reveladores refletiam um leve nervosismo. O prefeito do Egito, com vestes reais e porte imponente, tinha o olhar que lhes era familiar, mas estavam longe de lembrar que aquele era o irmão que um dia vivera entre eles. "Da onde vem?" José perguntou, a voz firme, mas cheia de mistério. "Viemos da terra de Canaã, a fim de comprar alimento", responderam eles, tentando manter a compostura. Mas a sensação de que os céus observavam seu encontro pesava como chumbo em seus corações. "São vocês espiões", José acusou, com ardor e claro propósito. A interrogação os fez vacilar, pois a lembrança de seu passado sombriamente os perseguiu. "Vocês vieram ver a fraqueza da terra." Em momento de tensão tensa, Judá se adiantou, a voz embargada, clamando: "Não, meu senhor, somos apenas servos, filhos de um único pai. A verdade é que parte de nós se foi, há muitos anos, por nossas próprias mãos." As palavras de Judá, confusas e exacerbadas, fizeram que uma onda de lembranças passasse pela mente de José. A dor da traição se misturou com a compaixão. Ele se viu em um dilema. "Se são quem dizem ser, se o pai ainda vive, tragam-me o menor de vossos irmãos." Os irmãos olharam-se, apreensivos. O que José queria? Era uma aprovação ou uma oportunidade de reconciliação? A tensão aumentou, mas o desejo de retornar à sua terra os equilibrou. Dentro de seu coração, José orava silenciosamente para que o Senhor lhes desse um coração novo. Ele mesmo desejava um reencontro, mas temia o que o passado poderia trazer. E sua mente se lançava em um mar de questionamentos. O que o Senhor estava orquestrando? A jornada de volta ao lar foi marcada por ovelhas e a fragrância da terra, mas um eco persistente perturba a consciência de cada um. A ideia de que sua luta interna precisava ser enfrentada se tornava iminente. A fome poderia ser física, mas a necessidade da alma, essa era uma tempestade que não se acalmava. Notando que o medo da fome os levara novamente a um destino incerto, Jacó exclamou com desespero enquanto preparavam-se para o retorno ao Egito em busca da resposta à reavaliação de seu caráter. "Meus filhos, realmente nos encontramos em um abismo sem fundo? O que pode restaurar a nossa honra após o que fizemos? Não podemos fugir de nós mesmos, pai. O Senhor nos trouxe até aqui por um motivo", afirmou Rubens, seu olhar transfigurando-se de culpa para um propósito renovado. "Ele deseja que enfrentemos nossos demônios e a nossa história." Antes que pudessem assimilar as palavras, uma tremenda sensação de sincronia se moveu entre eles, algo profundo e espiritual. Em um momento de pausa, a verdade ficou evidente. A providência de Deus estava em ação, sempre o estivera. Com o vento soprando e as nuvens claras em formação, havia uma certeza inabalável no coração de José. Os laços da família, quebrados e feridos, estavam prestes a ser redefinidos. O Senhor estava direcionando cada passo, e algo incrível estava por vir, algo que mudaria não somente o destino deles, mas o futuro de todos os que seriam engajados na história de Israel. Um novo teste se aproximava, mas a promessa de Deus não tardaria a se revelar. Havia nas sombras do reino do Egito um plano divino aguardando para ser manifestado.
Qual será a chave de Deus para esta renovação? As portas da providência estavam prestes a se abrir, e somente as lições de amor e perdão poderiam iluminá-las. Enquanto os irmãos de José se preparavam para o retorno ao Egito, a ansiedade e a expectativa tornavam-se palpáveis no ar. Cada quilômetro percorrido parecia carregar o peso das sombras do passado e a incerteza de um futuro ainda por vir. Jacó, sentindo a carga que seus filhos traziam, olhou para eles com esperança e temor. Que o Deus de nossos pais nos impeça de errar novamente, ele suplicou, enquanto sua mente buscava consolo nas promessas de Deus. Acho que é hora de enfrentarmos a verdade sobre o que aconteceu. Os filhos de Jacó, ao ouvirem a súplica do pai, sentiram o peso de suas ações. Eles sabiam que o retorno ao Egito não era apenas uma busca por alimento, mas uma prova para suas almas. Judá, mais uma vez, tomou a iniciativa e falou: devemos nos apresentar a ele com sinceridade. O Senhor já conhece nossas fraquezas e tem um propósito para nossa jornada. Assim, com o coração ansioso e a determinação renovada, eles caminharam em direção à terra do Egito. Ao chegarem à cidade onde José governava, sentiram a grandeza do reino que antes não conheciam. Os altos edifícios e os cidadãos ocupados por sua rotina diária criavam um cenário que contrastava profundamente com a humildade de sua própria casa. Quando se encontraram novamente diante de José, a intimidação tomou conta deles. Os olhos de governante observador avaliavam cada movimento e expressão, e a tensão no ar era tão densa que parecia quase palpável. José, por sua vez, estava em conflito, o desejo de revelação e o medo de retribuição. Trouxeram o menor de seus irmãos, como ordenado? José perguntou, enquanto seu coração angustiado aninhava-se entre a espera e a expectativa. Sim, meu senhor, aqui está o nosso irmão Benjamim, responderam, enquanto o jovem entrava timidamente, olhando em volta em uma mistura de receio e curiosidade. José, momentaneamente tomado pela emoção à vista de Benjamim, sentiu-se dividido. Eu os observarei, e seu temor será provado. Vocês precisam mostrar que mudaram, disse José, determinado a ver se havia verdadeiro arrependimento em seus corações. O discurso enigmático deixou seus irmãos ainda mais apreensivos, enquanto a plateia à sua volta observava em silêncio. Judá, percebendo a intensidade do momento e a necessidade de defesa, se adiantou. Eu prometo pela vida do meu pai que cuidarei de Benjamim, e se algo acontecer a ele, que minha vida não valha nada. Uma onda de compaixão invadiu o coração de José, e ele se retirou para agir de acordo com o que sentia. Sozinho em seu aposento, lágrimas brotaram de seus olhos, enquanto memórias de um amor fraternal à luz das estrelas invadiam sua mente. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estava desdobrando um plano de reconciliação. Ao retornar, sua expressão agora era de um homem transformado. Vocês foram testados, e na verdade retornaram com algo mais valioso do que alimentos, a oportunidade de redenção. O temor que sentem deve dar lugar à fé no que está por vir. Levem comida, mas lembrem-se, este vínculo é mais que laços de sangue. Trata-se de um propósito divino. Ele fez sinal para que trouxessem os grãos, mas também incluiu algo precioso, um copo de prata, símbolo de sua posição e de um reconhecimento especial à sua família. A meio da inquietação, um plano se formava em sua mente. Um plano que marcaria o curso de suas vidas. Enquanto o grupo partia, a mente de José estava em erupção, cheia de sentimentos conflitantes. Amor, tristeza e um convite para um futuro melhor. Como pode Deus mover tão poderosamente? De que forma a sua mão pode transformar traição em bênção? Ele pensou, perplexo. E quando as portas do reino se fecharam atrás de seus irmãos, aquele momento tornaria-se uma maré de transformação. A restauração e a paz estavam ao alcance das mãos, exigindo apenas um passo de fé. Enquanto isso, os céus observavam, e o plano soberano do Senhor continuava a se desenrolar em camadas. O grande mistério da providência celestial estava prestes a ultrapassar as fronteiras do entendimento humano. Que grande e surpreendente desdobramento estaria à espera!
Eles estavam prestes a descobrir que a verdadeira libertação só poderia ser alcançada através do enfrentamento de suas verdades. O caminho de volta ao Egito estava marcado por uma tensão nervosa. Jacó acompanhava seus filhos com o coração dividido entre esperança e medo, enquanto Rúben liderava a marcha com determinação. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era insuportável. Estamos não apenas em busca de suprimentos, mas também da nossa redenção, murmurou para si mesmo, refletindo sobre o passado que os assombrava. Ao chegarem à porta de José, uma onda de sentimentos mistos invadiu seus corações. O governador egípcio, adornado com suas vestes aristocráticas, era o mesmo irmão que haviam vendido, mas agora estava envolto em um manto de poder e autoridade. Rúben, mais uma vez, ergueu a voz enquanto os irmãos tremiam de expectativa e receio. Viemos pela ordem de nosso pai, trazendo o menor entre nós, conforme a sua exigência. José, mantendo a compostura, olhou fixamente para eles. Por que devem temer? Se vieram em busca de alimento, por que trazem tantos rostos de aflição? Sua pergunta pairou no ar, centrada na balança entre o poder e a fraqueza humana. Judá, revivendo as memórias amargas do passado, se adiantou. Nós somos apenas servos de um único pai. O peso de nossas ações é pesado sobre nós. Sabemos que não somos dignos, mas estamos aqui, prontos para enfrentar tudo. Sua voz soou carregada de arrependimento. Foi nesse momento que José sentiu a batalha interna entre seu desejo de justiça e seu anseio por reconciliação. Se realmente são quem dizem ser, então precisam provar seu arrependimento. Confesso que não sou apenas o governante do Egito. Sou também um irmão que deseja redimir a dor que carregam. Um silêncio denso inundou o ambiente. Os irmãos, percebendo a profundidade das palavras de José, se entreolharam com vulnerabilidade. O que fazer? A verdade nunca foi tão esmagadora. Benjamim, observador atento, começou a sentir o peso da situação. Eu enfrentarei o que for necessário. Nossa família precisa da unidade que perdemos. Falou com firmeza, refletindo a pureza em seu coração. José não pôde conter a emoção ao ver a disposição do irmão. Levando em consideração a vulnerabilidade que estavam demonstrando, decidiu agir. Levaremos comida para suas famílias, que os grãos os alimentem no caminho de volta. Mas precisarei de algo a mais. Ao ordenar que seus irmãos retornassem com o que tinham, uma sombra de incerteza cruzou sua mente. Quando voltarem, trarão o nosso pai? Se o amam, devem demonstrar isso. No silêncio que se seguiu, ele sentiu que a decisão deles não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma chance de redenção e transformação. Os irmãos partiram, sua carga não apenas cheia de alimento, mas com o peso das esperanças e promessas não ditas. Enquanto a noite caía, José se retirou para sua câmara, lutando com suas emoções. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito desta jornada? As dúvidas ecoavam em sua mente, gerando uma intensidade espiritual que não poderia ser ignorada. Enquanto ele se perdia em pensamentos, a voz do Senhor invadiu seu ser. Os planos que tenho para ti e para tua família são muito maiores do que você pode imaginar. Atraia-os de volta a você. Deixe que vejam o poder do perdão e a essência do amor. O que eu farei será inexplicável aos olhos dos homens. E assim, enquanto o sol se punha, a noite trouxe não apenas esperança, mas um novo mistério. O plano soberano de Deus não estava apenas começando, mas estava aguardando um desenrolar que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de uma nação inteira. Que novos eventos estariam à espera, prontos para serem revelados nas páginas do tempo? José estava prestes a descobrir que a verdadeira libertação às vezes vem quando se enfrenta às verdades mais dolorosas. As estrelas brilhavam intensamente, e a promessa de um futuro glorioso se aguardava nos mistérios do tempo divino.